Olá, meus amados em Cristo, vamos para mais uma palavra nesse dia abençoado. Hoje eu farei um pouco diferente, que hoje eu irei passar por duas passagens, a qual o Senhor ministrou no meu coração, enquanto eu buscava nele, a direção para estar trazendo aqui para vocês, E para mim também, porque a palavra ela vem primeiro para minha vida. Então o Senhor ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, Então o Senhor já havia me dado uma palavra na madrugada que era para finalizar essa semana. Eu falei, Senhor, ainda falta uma. E aí hoje, enquanto eu lavava a louça, Deus ia ministrando, essa palavra aqui no meu coração. E que da mesma forma que Deus ele vem falando comigo, eu seja instrumento de Deus na sua vida para passar o que Deus deseja falar contigo. Amém? Então hoje nós iremos iniciar no livro de Provérbios. Provérbios 24, de versículo 10. É apenas esse versículo aqui em Provérbios, tá? Diz assim, ó. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É um versículo que já diz tudo. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da adversidade, no dia que se levanta o mal, a tua força é pequena, Então, ele está falando aqui que nós que nos fazemos como fraco, Se te mostras fraco, Deus não disse que você era um fraco. Deus nunca disse que você era um fraco. Só que muitas das vezes nós nos colocamos como fraco na hora da dificuldade, dizendo, Senhor, não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, não dou conta, Senhor, 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 E aí, agora eu vou para outra passagem, para que você veja um exemplo dentro da Bíblia. Porque muitas das vezes eu trago os meus exemplos aqui, vou falar também sobre, Só que eu trago primeiramente dentro da Bíblia. Tem exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Porque tem pessoa que olha para a vida do outro e fala assim, você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando, por isso que você fala, Mas Deus, eu não preciso passar pelo que você está passando, não. Mas Deus, Ele sabe o que você está passando e Ele sabe o que você precisa ouvir. Então, vou lá, no livro agora de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver aqui o exemplo de Paulo. Paulo aqui, ele passou por esse momento de fraqueza. Então, vamos lá, ó. 2 Coríntios 12, versículo 7, que diz assim. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Paulo estava passando por um momento de dor. Aqui fala que era um espinho na carne, que ele era esbofeteado por Satanás, Mas por quê? Ele disse o porquê que aquilo ali estava acontecendo. É para que ele não se ensoberbecesse de tamanha revelação que Deus permitiu ele ver. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver ele falando sobre uma revelação que ele viu, E é para quê? Para ele não se achar o tal. Não, eu sou o homem, eu sou o cara, batendo no peito, Irmão, toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor.
Toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim para Deus: Senhor, eu só vou fazer quando eu estiver forte. Mas olha o que ele está falando. Na sua fraqueza é que eu te faço forte. Às vezes você está falando: Senhor, eu não dou conta, eu estou fraco. Eu não estou tendo nem força para orar. Eu não estou tendo nem força para buscar, porque a situação que se levantou dentro da minha casa está muito difícil. Sabe, eu estou muito abalado, minhas emoções. Eu não estou conseguindo nem comer. Porque tem pessoas que perdem até a fome, né? Lembro também do caso de Ana, mãe de Samuel. Toda vez que ela subia a casa do Senhor, ela era afrontada. Ela era perseguida pela outra mulher de seu esposo. E ela afrontava. E ela pegava e zombava, né, de Ana. E Ana chorava. Ana se colocava como fraca. Ana, né, ficava até mesmo, sabe, era uma tristeza tão grande que abalava até o marido dela, ao ponto dele chegar e perguntar: não, eu não sou mais eu do que 10 filhos? Não basta eu te amar, Ana? Precisa ter os 10 filhos? Precisa ter filhos para que eu te ame? Não precisa, eu já te amo, né? Às vezes você fica assim: mas eu não tenho capacidade para isso, porque eu nunca fiz. E se você não fizer, não vai ter capacidade. A gente vai, né, tendo a capacidade praticando. É Deus que te fortalece para fazer. É Deus que te levanta. Sabe, irmão, muitas das vezes eu vou pregar, aqui no YouTube nem tanto, mas já aconteceu. Teve um vídeo até que eu tava, acho que quase dormindo. De tamanha luta, tamanha fraqueza. Mas tava aqui. Depois que eu fui olhar, que eu fui ouvir, né? Que eu falei, nossa, fez todo sentido. Glória a Deus que abri minha boca. Não olhei pra fraqueza. Porque tem pessoas que param de buscar o Senhor por causa da luta. Para de buscar o Senhor por causa da dor. E aqui o Senhor, ele falou: olha, é pra você não se ensoberbecer. Eu permiti o espinho na tua carne, né? Quer dizer que Deus vai colocar um espinho na cara de todo mundo? Não. Deus, ele sabe o caráter do homem. Deus conhecia Paulo. Paulo era um homem muito usado por Deus. Muito usado, né? E aqui o próprio Deus, ele mesmo falou, né? Ele deixou claro o porquê. E o próprio Deus falou: ó, não vou tirar o espinho. Ele pediu 3 vezes. E Deus falou: não vou tirar o espinho. Para que você não se ensoberbeça. Para que você não ache que você é melhor. Que você é Deus na terra. Porque Deus já passou essa experiência com Lúcifer. Lúcifer, Satanás, era um anjo de luz, a qual quis ser maior que Deus. E por isso foi destituído da glória de Deus, né? Ele foi lançado pro inferno. Tinha lá o inferno já preparado? Não. Era para ele? Não era, mas, né? Foi. Ele e uma terça parte do céu, né? Dos anjos ali. Foi destituído, porque estava aqui, ó, todo mundo, né? Unido ali, tudo soberbo. E aí, por isso que a gente vê os demônios aí, né? São anjos caídos. São anjos caídos. E aqui você vê que tá claro, olha. Satanás, mensageiro de Satanás. Quer dizer, existe, né? Quem é o mensageiro de Satanás? Que é usado aqui, ó, para esbofetear. Muitas das vezes é aquela pessoa que te persegue dentro da sua casa. Aquela pessoa que te persegue, né? No seu ministério, no seu trabalho, né? Tem hora que você passa assim lutas que você fica: meu Deus, não aguento não. E aí, eu vou trazer aqui,
Olha o que ele falou, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então quer dizer o quê, ó? Ele passou por fraqueza, então a carne fica fraca. Injúria, pessoa falando mal dele, falando coisa que ele não fez. A gente vê em Coríntios mesmo, no livro de Coríntios 1, o pessoal falando dele, né? O povo de Coríntios falando mal de Paulo. Então ele suportou as injúrias, né? Nas necessidades, porque Paulo, o cabelo tava bem no meu olho aqui. Ele não teve só momento, sabe, de abundância, mas teve momento de dificuldade também. E lá em Filipenses ele fala isso, né? Porque a igreja de Filipenses abençoou ele. E aí ele fala, sei viver na abundância, como também sei viver na escassez, né? E aí no finalzinho ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Então, às vezes as pessoas só pegam a parte tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece que ele passou as dificuldades, né? Então, quando você lembrar dessa palavra, você lembra que até mesmo na dificuldade você pode, porque Deus te fortalece, né? Deus, ele é contigo. E aí ele fala aqui, ó, nas perseguições foi perseguido. Não bastava só o povo falar mal dele, tinha gente que perseguia ele, né? Perseguia, muitas das vezes querendo tirar a vida dele, quantas vezes? E Deus ia lá e dava livramento, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos, muita perseguição a Paulo. Ele foi até preso, né? E lá na prisão ele fez o quê? Ele adorou ao Senhor. Ó, nas angústias, né? Então passou fraqueza e angústia. Então às vezes você pensa, vou servir a Deus é mil maravilhas, só vou sorrir, né? E ele diz aqui, ó, por amor de Cristo. Por amor a Deus, ele sofreu tudo que tinha que, né? Ele padeceu do que ele precisava padecer, né? Deus sabe até onde você suporta aí, irmão. Deus, ele não vai dar nada além do que você suporta. Nada além ele vai te dar, né? E aí, agora eu vou trazer aqui o meu exemplo. Alguns exemplos, né? Sobre perseguição dentro da igreja, né? Por quê? Porque tem pessoas que desistem do evangelho de Cristo, né? Desiste por ser perseguido dentro da igreja. Às vezes até mesmo pela própria liderança, né? Não foi o meu caso, mas acontece, né? Já ouvi falar por aí. Ui, caiu um negócio aqui. Quando eu iniciei no ministério, Deus exaltou a minha vida de uma maneira muito rápida, né? Em menos de 2 anos, eu já tinha, né, em menos de 2 anos de convertida, eu tinha me tornado pastora, né? Mas foi uma busca que eu tinha muito cessante, sabe? Eu não cessava de buscar o Senhor. Eu tinha muita sede por Deus. E tudo que Deus mandava eu obedecia. Então o crescimento ele está na obediência, né? Às vezes a pessoa ela quer crescer, mas ela não quer obedecer. Então não adianta. Não adianta você querer crescer e não obedecer o que o Senhor fala, né? Você quer vitória, mas Deus manda você fazer um negócio. Ah, não quero, não posso, tenho vergonha. Então, né, o que Deus mandava eu fazia, né? Às vezes estava dentro de um ônibus, aí Deus fala com fulano assim, assim. Eu falei, eu nem conheço, sou doido, eu nem conheço a pessoa. Aí aquele negócio, fala, senão tu vai ter sangue nas mãos. Porque profeta a gente não pode ser covarde, né? Lá acho que tá em Ezequiel, fala que não pode ser profeta covarde, né? E aí, tudo que Deus falava, eu fazia. Deus falava pra mim como é que é? Oração da madrugada eu ia, Deus mandava eu ir pra monte, eu ia, Deus mandava, apesar que eu não sou mulher de monte, não. Eu ia só quando Deus mandava mesmo. E não era toda semana, não, é uma vez no ano e olha lá, né? Então, Deus mandava eu ir pra visitar meus parentes longe, né? Eu ia lá visitar e lá já ficava na igreja lá e Deus falava comigo lá, era vigília, é o nome que eu tô tentando lembrar ainda. Mas tudo que Deus mandava eu fazia. Né? Eu não questionava. Na volta eu vinha tão cheia que saía transbordando na vida de quem estava no caminho.
até segurança no meio do caminho que eu nunca vi na vida, né? Às vezes eu faço isso, eu dou uma de doida, né? Finge que não vi Deus falando. Tava precisando amadurecer, né? Então, ainda precisa amadurecer bastante, para a glória de Deus. Às vezes eu passava e Deus falava, fala com fulano isso. E eu passava direto. E aí eu subia as escadas rolantes e Deus falava, volta lá e fala com fulano isso. Aí eu, tá bom, né, Deus? Melhor obedecer do que sacrificar. Então eu voltava lá e fazia o que Deus mandava. Eu falava, olha, fulano, não te conheço, nunca te vi na vida. Você também nunca me viu. Mas Deus mandou eu falar assim, assim, assim. Amém, amém, tchau. E eu ia me embora, desaparecia, né? Tinha uns que ainda falavam, nossa, de Deus, que eu tava orando, saí e tal. Já aconteceu isso também, da pessoa testificar até mesmo. Mas eu normalmente não fico esperando ninguém testificar, não, porque a obra de Deus não é minha, né? Então, é bom que edifica a minha fé? Eu glorifico a Deus quando a pessoa fala, né? Porque aí eu sei que eu não sou doida, mas nem sempre fico esperando, porque é a obra de Deus e eu não preciso esperar o retorno do outro, que às vezes nem o outro entendeu ainda, né? Porque já aconteceu de Deus falar comigo, eu ainda não entendi no momento, mas depois de um tempo eu entendi, né? Então, por eu ter esse crescimento muito rápido, tinha uma pessoa dentro da igreja que não gostou, né? Não ficou contente, porque pensou que eu estava querendo tomar o lugar dela, né? Foi o que ela pensou, não era a minha intenção. Porque eu sempre fui assim, muito solista, sabe? Eu queria ajudar em tudo. Hoje eu tô pedindo a Deus equilíbrio. Então eu mexia na mesa de som, né? Eu pedia para me ensinar a mexer na mesa de som, porque eu ia louvar. Eu não sabia louvar, mas ia lá mesmo assim, né? Você vê, obediência, eu ia por obediência mesmo, né? Deus falava, vai louvar. Eu falava, misericórdia, Jesus, uma voz da taquara rachada. É igual aqui, ó, minha voz ainda tá um pouco rouca, né? Da semana passada. Ainda tô um pouco rouca. E para louvar era desse jeito, né? E era pior, né? E Deus falava, vai. E a pessoa não queria deixar eu mexer no som, porque ela falava, não, só eu posso mexer. O povo tinha até medo dela. Não, deixa que fulana mexe. E eu nem, porque eu tava para obedecer a Deus e não o homem, né? Eu não olhei esse lado dela. Infelizmente, naquele momento eu não consegui enxergar ninguém. Eu só queria enxergar Cristo, né? Não é porque eu sou melhor do que ela. Não queria me sentir assim, nunca quis ficar no lugar dela, né? Porque eu já sabia o lugar que Deus queria me colocar. Eu já sabia o lugar que Deus queria me colocar. Deus sempre deixou claro que ele me deu esse ministério da palavra, né? Desde quando eu me converti. Deus já tinha deixado claro para mim, é na palavra que eu vou te usar. Só que a pessoa pensou que eu queria cuidar da igreja em si, né? Da limpeza, de tudo que tivesse lá, iniciar culto e tudo. Não, mas eu só fazia por obediência, não era isso, né? O louvor é só obediência, eu não fui chamada para ser cantora, né? Fui chamada para ser pregadora. E aí, né? Por causa dessa questão dela achar que eu queria o lugar dela, ela foi e começou a me perseguir. E às vezes eu pensava, pronto, fiz alguma coisa de errado, vou pedir perdão. Eu pedi perdão várias e várias vezes. Várias vezes. Porque eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu sempre me acusava. Falava, Senhor, mas será que eu falei errado? Será que eu me comportei errado? E aí ia pedir desculpa. Ia pedir perdão. E a pessoa não queria. É tipo assim, pega teu perdão pra tu. Virava as costas. Né? A tal ponto que só faltou me bater dentro da igreja. Pra ver, né? A situação, a perseguição. E naquele momento eu sentia muita fraqueza. Eu sentia muita fraqueza, né? A tal ponto que na minha igreja tem uma escadona, né? E eu ia evangelizar ali com ela, e aí ela ficava zombando. E aí um dia eu subi na escada, aí ela tinha falado um negócio lá que machucou muito. E aí começou o diabo jogar a seta na minha mente. Se joga da escada, você não tá aguentando mais isso. Acaba logo com essa dor. Acaba logo com esse sofrimento. Deus não tá vendo. Deus não tá vendo o que você tá passando. Se joga logo dessa escada, né? E aí eu falava, não, vou aguentar no Senhor.
Tem até um louvor que agora eu não lembro, mas eu louvava muito. E quanto mais ela me perseguia, mais eu louvava esse louvor, né? Ah, eu não consigo lembrar agora que louvor é esse. Qualquer coisa eu coloco no... Ai, deu branco. Coloco na descrição do vídeo, né? Então, essa mulher, ela perseguia muito. Eu cheguei a falar com a minha liderança e ele até falou, olha, se posiciona. Você é pastora, ela é diaconisa. Você tem uma patente mais alta que ela e ela tem que ter respeito com a liderança. Ele não falou de maltratar, ele falou de se posicionar com respeito, de ser a autoridade que eu era naquele momento. Ele falou, não importa a idade, porque ela era mais velha que eu. Ele falou, não importa a idade, aqui existe uma hierarquia, né? Deus deixa claro na sua palavra que existe uma hierarquia e você está acima, né? Então que você se posicione, né? Se ela falar alguma coisa, você fala, olha, me respeita, né? Então ele me ensinou como agir e eu fui fazer. Mas a soberba era tão grande que a pessoa não quis ouvir. Pelo contrário, quase me bateu na frente de um membro da igreja, né? E aquilo ali para mim foi um basta. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, para mim acabou. Passei um ano nessa peleja. Falei, para mim acabou, Senhor. Eu vou pedir a autorização pro meu líder para ir para outro ministério. Pode ser o nosso mesmo, mas eu vou para outro ministério. Porque eu tô cansada. Já aguentei demais, né? E aí conversei com o meu líder, pedi a autorização. Ele pegou e falou, olha, o diabo ele sabe aonde mexer. Ele sabe onde te dói mais. Então é a estratégia dele. Se ele vê que você saiu do lugar por causa de fulana, de qualquer pessoa que for, quando você estiver num outro lugar, num outro ministério, ele vai usar outra pessoa para fazer a mesma coisa. Porque ele sabe que você vai ceder. Então não cede às falácias do inimigo. Aí ele pegou e falou, ó, não precisa pôr sua farda, por enquanto, mas vem buscar, né? Vamos na oração da madrugada, vem buscar Deus, vem se fortalecer e deixa Deus falar com você. Eu falei, tá bom. Só que naquele dia me deu um sono tão grande que eu não fui, né? Me deu uma dor de cabeça, fui dormir para aliviar, para poder ir para a oração. Eu acabei não indo, né? Porque perdi a hora, já quando acordei já era tarde demais. E aí eu tinha marcado até de ir em outra igreja no dia seguinte, mas foi porque eu dei a minha palavra, então não era nem porque eu estava querendo desobedecer a minha liderança, mas é porque eu tinha dado a palavra e eu não vigiei, né? Porque era para ter pedido autorização. Eu ia pedir autorização naquela madrugada para poder ir no ministério. Mas, né, acabou que, como eu não fui, não deu para pedir. Então, eu acabei indo para essa outra igreja. E lá Deus falou. Deus, ó, sentou o rei. Foi através de testemunha até que Deus falou. Porque a moça, ela ia pregar. E ao invés dela pregar, ela começou a falar o testemunho dela, né? E que ela falou, olha, eu ia falar tal coisa, mas Deus mandou eu contar meu testemunho. E aí Deus falou muito comigo. Falou muito, me usou naquele dia também, porque todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama Deus, né? Deus, ele não te leva para um lugar à toa. Você não tá lá à toa, né? Alguma coisa Deus vai fazer. E aí, né, Deus falou comigo, então Deus consolou meu coração e eu voltei. E eu voltei mais forte. Porque é isso, quando Deus que te faz forte, é o amor que você tem por Cristo, é a obediência, né? O amor você demonstra com obras. Não adianta você falar que ama a Deus e as suas obras não ser compatíveis com o que você está falando, né? E aí eu voltei para a obra, suportei mais um pouco o que ela estava fazendo, né? Conversei com a liderança, eu falei, olha, tá acontecendo isso, já me posicionei, mas não adianta, né? Falei, já chegou esse ponto aqui. Pessoas viam, né? Muitos viam, mas não podia fazer nada. E aí, eu sempre em oração por ela, né? Para Deus converter, para Deus salvar, para Deus tirar daquelas obras, né? E aí, acabou que Deus permitiu ela sair. Ela não foi expulsa, né? Mas ela perdeu as forças e saiu. E aí, o porquê que eu tô contando tudo isso? Porque aí você fala, nossa, mas por que ficou então? Nossa, por que suportou tudo isso? Porque dessa experiência, na hora, irmão, que você tá passando na experiência, você não entende.
Depois é que você vai entender. Hoje, para a glória de Deus, eu sei me posicionar por causa dessa atitude dela. Eu não deixo que ninguém pise em mim. Eu não deixo que ninguém venha me dar ordens. No sentido de que? Achar que eu sou capacho, né? A pessoa chegar para mim e falar, olha, faz essa obra aqui que vai melhorar tudo, né? Vai melhorar o que você tá fazendo e tal. Eu ouço com humildade, porque a gente tem que ser humilde para ouvir conselho. Só que no caso dela era diferente, era tipo, né? Vai fazer do meu jeito, se não for do meu jeito, cai fora. E muitas pessoas saíram da igreja por causa disso, por causa da perseguição que ela fazia, que não era só comigo, era com outros também, né? Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, e aí eu falava assim, ore por ela, e você não tem que sair da igreja por causa dela não, ore por ela, né? Deus vai converter, uma hora converte, né? Não tem vaso duro que Deus não quebre. Então, falava sempre para orar. Mas eu vi muitas pessoas falando, ó, eu saí por causa de fulana, né? E aí eu permaneci lá. E hoje, para a glória de Deus, eu consigo me posicionar como líder por causa dessa experiência que eu passei. Eu tomo cuidado com a forma que eu trato as pessoas que eu estou liderando. Eu vou errar? Eu vou errar. Às vezes uma palavra sem querer, né? Mas eu presto atenção para ver se eu não estou perseguindo alguém. Deixa eu ver se eu estou perseguindo. Porque, irmão, como é ruim ser perseguido, misericórdia. Mas a palavra de Deus fala que a gente vai ser perseguido, né? Por amor ao evangelho de Cristo. Não teve um cristão que não foi perseguido, né? Por mais bom que você seja, por mais homem de Deus que você seja. Então, por que eu estou deixando isso claro? Porque às vezes a pessoa pega e fala, não, Deus não me ama. Não, Deus não está comigo, porque não está vendo isso. Deus está vendo todas as coisas. Mas olha o que ele está dizendo. É na tua fraqueza que eu te faço forte. É na tua fraqueza, é na tua dor. Essa foi a primeira experiência. Quando eu passei no processo, né, que meu esposo estava fora de casa, foi 1 ano também que eu passei com ele fora de casa. E nesses momentos de fraqueza eu queria desistir. E é onde Deus fala, se na tua fraqueza tu se mostra fraco, né? Aí tá a tua força. Então fraqueza te chama mais fraqueza. E eu buscava no Senhor, eu falava, Senhor, não tô aguentando. Não tô suportando mais. Eu quero desistir, eu quero pedir o divórcio. Quantas vezes eu não falei para Deus que eu queria pedir o divórcio, né? Era muita dor. Só quem sabe é quem passa. Né? Então eu tô contando outra situação, porque às vezes a sua angústia é diferente da minha. Às vezes a sua angústia é uma enfermidade, que eu também já passei por enfermidade, né? Enfermidade a tal ponto que eu não tinha nem força de levantar. Era dor nas pernas, era travando as pernas. E eu tenho 31 anos. Eu tenho 31 anos. Mas eram muitas dores, né? Era coluna travando. E aí eu falo, vou me arrastando, mas eu vou. Porque eu conheço um Deus que cura. Eu conheço um Deus que cura, né? E aí eu ia, e eu pregava, e eu louvava, e eu orava, né? O que precisava fazer, que o Senhor mandava fazer, eu fazia. Irmão, conforme Deus me usava para curar, Deus curava a mim. Quando Deus usava eu para pregar, Deus estava ministrando sobre a minha vida. Porque Deus falava assim, eu tenho cura para você. E eu falava, toma posse. Sou a primeira da fila. Tô pregando, sou a primeira, né? Aí Deus falava, tenho correção para você. Eu falei, também tomo posse, porque Deus corrige aquele que ele ama, né? Então, deixa eu pegar a correção de Deus aqui. Então, irmão, não adianta você querer correr de Deus, não, né? Aqui Deus permitiu ele passar por um momento de fraqueza, mas ele não desistiu. Então não desista do Senhor. Eu não sei quem está te perseguindo, né? Eu não sei tamanha dor que você está sofrendo, mas eu sei que quanto mais rápido você obedece, né? Mais rápido essa dor sai. Mais rápido. Seja humilde. Deus ele deixou claro aqui, foi por causa de soberba. Deus não queria que ele ficasse soberbo. Então seja humilde para ouvir a Deus.
Deus, ele não faz nada que ele não avise antes. Eu já sabia, eu só não tinha essa clareza toda, né? Mas eu já sabia do que ia acontecer no meu casamento, porque uns meses antes eu tinha feito uma apresentação. E nessa apresentação Deus mostrava uma situação dessa no casamento. Eu não falei tudo, né, para quem estava comigo. Eu não representei, né, a situação, mas Deus, ele falava no meu coração sobre colocar aquela cena, né, a cena do marido estar com outra mulher. Só que eu não coloquei na peça, mas eu já tinha sentido, né? E do jeitinho que foi na peça, foi o jeitinho que aconteceu. E aí, né, o clamor era igual. Eu falava, Senhor, não deixa eu cair. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. E foi no tempo que eu fui mais usada por Deus. Foi nesse momento de dor, né? É porque Deus é carrasco? Não. Ele está nos aperfeiçoando. Olha aqui, ele deixando claro, olha. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Cadê? Calma aí, não foi nessa parte não. Aqui, ó. Pois mais me gloriarei nas fraquezas. Não, também não é aqui. Tô perdida aqui. Ó, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Deus está falando, a minha graça te basta. Às vezes Deus fala para você, a minha graça te basta, e você fala, não basta não, Jesus. Não tá bastando, tá doendo. Ele falou, a graça dele te basta. Ele não falou que não ia doer, né? E toda vez que eu pedia para Deus, Senhor, afasta esse cálice. Ele falava, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu estou contigo. Eu estou com você passando nesse vale. Você não está sozinho. Você não está sozinho. É. Então, aqui indo pro tema da semana. Faça o simples, mas faça bem feito. A obediência é primordial, né? Porque assim, no momento de dor, para a glória de Deus, eu não lembro, vou dizer que não lembro, porque eu não vou dizer que não, né? Mas eu não lembro de ter maltratado ninguém na minha dor. Pelo ao contrário, é que vinha gente doendo pra mim e eu falava, meu Deus, tem que ser remédio pra pessoa ainda, né? Eu precisando de remédio e eu tenho que ser remédio pros outros, né? Só que enquanto eu era remédio pros outros, Deus era remédio pra mim. Deus era cura pra mim. E é ainda até hoje, pra glória de Deus, né? Então, que você, nesse momento, você não venha, sabe, no meio da sua dor, às vezes contar no outro. E muitas das vezes a gente desconta em quem está mais próximo. É filho, é marido, né? Às vezes mãe, pai. É quem está mais próximo que a gente desconta, né? E hoje, né? Hoje, após certas experiências que eu passei, quando eu vejo que eu não tô bem emocionalmente, eu tô um pouco abalada, triste, tô chorando demais, aí eu dobro meu joelho e falo assim, Senhor, não deixa eu maltratar ninguém com as minhas palavras. Senhor, não deixa eu descontar nos outros as minhas dores. Eu sempre peço para Deus a misericórdia dele, para comigo e para com os outros. Porque, irmão, você não sabe o que o outro está passando, né? Você não sabe a dor que o outro está passando. Eu não sei o que essa mulher passava, que dor era essa que ela passava, para acabar sendo descontada em mim. Mas Deus sabe, né? Então, a minha dor não diminui a do outro. A minha dor não diminui a dor que você passa. Só que eu sei que tem um Deus que cura essa dor, essa angústia. Eu sei que tem um Deus que não permite o mal prevalecer contra a tua vida. Eu vejo, eu tava lendo, né? Acabei hoje o livro de Juízes. E lá mostrava, olha, o povo, quando tinha uma liderança, estava andando certinho, tinha paz na terra. Mas quando morria a liderança, aí o povo começava a fazer tudo que era mal perante o Senhor. E aí começava a passar por angústia, começava a passar por dores, né? E aí eles iam lá, quando eles viam que não dava mais conta, eles se humilhavam para Deus, porque tem gente que só busca Deus no momento da dor. Irmão, você não precisa buscar Deus no momento da dor. Você pode buscar por amor.
Sabe? Deus ele tem mostrado que é um tempo de quebrantamento. É um tempo de você se humilhar para Deus, é você descer e chorar aos pés de Cristo, né? Deus, ele me deu, semana passada, eu acabei nem fazendo vídeo, acho que foi na sexta-feira que eu não fiz o vídeo, do oleiro, né? Lá tá, é em Jeremias, acho que é Jeremias 15. Eu tava no culto, tava pregando outra palavra e Deus falava, tava pregando vários dias secos, pra você ver. E aí Deus falou assim, desce na casa do oleiro, porque eu vou tratar. Eita glória. E aí, né, o Senhor tem mostrado que é para descer na madrugada, no meu caso. E aí eu tenho descido, nem sempre. Tem hora que eu, né, o sono prevalece, mas eu tenho buscado descer. E aí é nessa hora que Deus mostra as palavras. É nessa hora que Deus vem mostrando que Ele quer tratar. É um quebrantamento que a gente tem que ter diante de Deus. É uma humildade, porque você vê aqui, olha, Deus não queria Paulo soberbo. A palavra de amanhã também vai falar sobre outro exemplo, né? Que estava ali indo para caminhos errados, segundo o percurso do coração. Deus, ele quer um homem humilde, quer um ser humano humilde, para ouvir o que ele tem a dizer. E aí eu falei, Senhor, descer na casa do oleiro, Deus vai picar, vai quebrar. Ixi, que dor, né? Mas não é assim, né? Tem hora que sim, precisa doer um pouquinho, mas tem hora que não. Deus, ele só quer tirar algumas imperfeições. Deus só quer tratar de algumas coisas que a gente não estava dando crédito antes, não estava ouvindo. Então pega, desce na casa do oleiro. Desce de joelho no teu quarto, seja na madrugada, seja em qualquer horário que Deus mandar tu descer. Obedeça e deixa Deus tratar com você. Não fica olhando para os outros, não. Porque às vezes a gente fica, nossa Deus, só comigo. Só comigo, olha, fulano tá vivendo bem, ciclano. E eu, por que que eu, né? A gente se pergunta, que eu já passei por essa fase, né? Mas Deus, ele sabe que ele precisa tratar com você. Então pegue, ouça Deus, desça, né? Desça em oração, se humilhe, chore, se aquebrante diante de Deus e não saia da presença do Senhor por causa de ninguém, por causa de perseguição alguma. Dobre apenas o teu joelho e ore, porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é justiça, né? Então eu orei pela causa dessa mulher, Deus fez a justiça dele. Eu orei pelo meu casamento, Deus fez a justiça dele. E quando eu falo justiça, não é querendo o mal do outro, né? Para a glória de Deus, Deus que sonda a mente e coração sabe que não tem maldade, né? Eu peço que Deus, ele faça a vontade dele. Porque se fosse querendo mal, meu esposo não estaria em casa, né? Se fosse querendo mal, meu esposo não estaria bem com saúde, com emprego, né? Porque até o emprego dele ia acontecendo um negocinho ali, mas tive que dobrar o joelho e orar. Então, se fosse pedindo mal, Deus não faria o bem, né? Então, ore pedindo bem por aqueles que te perseguem, tá? E faça a obra do Senhor, mesmo na fraqueza. Não desista. Deixe Deus te usar. Enquanto Deus está te usando para curar, Ele vai curar você também, né? Deus, Ele está tratando de você também. Amém? Essa palavra em nome de Jesus. Que você fique na paz, Senhor Jesus Cristo.